Olá, eu sou a Fernanda, sou psicóloga organizacional e consultora no grupo GFP. Hoje estamos aqui com a Mônica Guedin, a sócia do grupo, e estamos também com duas convidadas, com a Samantha e a Duda, que vão falar um pouquinho hoje pra gente da experiência delas na área de recursos humanos. Por favor, se apresentem. Oi, eu sou a Eduarda, eu trabalho na Blueberry no setor do RH, então essa é a minha supervisora. Olá, eu sou a Samantha, supervisora do RH e supervisora do financeiro, então toda a parte administrativa fica conosco dentro da empresa. Eu, como já fui apresentada e vocês já me conhecem, né? Sou a Mônica, sócia do grupo GFP. Hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos bem pertinentes aí da parte de gestão de pessoas. E o primeiro que a gente já estava falando antes da gravação era sobre cultura organizacional. A gente sabe que a Blue tem um nome bem forte aí, tanto dentro como fora da empresa. E a gente queria que vocês trouxessem um pouquinho mais sobre como funciona essa cultura de vocês, o que vocês fazem aí diferente, o que vocês fazem de fixação de marca de modo interno, como que funciona isso? Então, vou começar, né, Dudu? Depois você pode ir acrescentando também. Nós trabalhamos muito forte o endomarketing dentro da Blue. Então, é uma parte que a gente trabalha todos os meses, trabalhamos todas as datas possíveis. Eu sempre brinco que se cair uma folha d'árvore, a gente comemora também. Então, é uma parte muito forte dentro da cultura da Blue. E o que a gente trata como cultura dentro da Blue é algo natural. Então, as pessoas entram, elas começam a trabalhar dentro da empresa e elas vão se adaptando à cultura da empresa. Não é algo que a gente estipula ou chama ou tem algo anotado. A pessoa entra dentro da empresa e ela acaba entrando nessa cultura que já tem dentro da empresa desde o início. Uhum. Então, a gente sempre fala que a cultura foi feita pelos sócios, pelos proprietários da empresa. Isso começou lá em 2010, 2011. Então, isso já vem de lá e sempre veio trazendo isso dentro da empresa, né? Então, é uma coisa natural, uma coisa que a pessoa ela entra dentro dessa cultura. Então, tem coisas que a gente não negocia dentro dessa cultura, né? Então, são coisas que a gente trata individual, são coisas que a gente... vou dar um exemplo. O respeito é uma coisa que a gente não negocia dentro da empresa. É uma coisa que é obrigatório o respeito. Não importa o cargo que você exerça dentro da empresa. Todos têm o mesmo respeito e todos são tratados da mesma forma. Então, tudo isso é cultura dentro da empresa. E hoje a gente vê muitas empresas que não têm essa cultura. A gente respeita o nível de hierarquia, mas também nós temos essa cultura, digamos, de respeito. Não é porque o CEO da empresa é o CEO da empresa que ele não irá cumprimentar todo mundo. Então, é uma coisa que eu estranhei quando entrei dentro da empresa, porque eu trabalhava numa multinacional que ninguém se cumprimenta. Então, tu entrava e saía, fazia o teu trabalho, mas ninguém tinha essa empatia, esse bom dia. Preocupação, né? Isso. E hoje não, a gente, dentro da cultura da Blue, a gente faz isso ser concreto. Então, todo mundo dá bom dia, não importa o teu cargo dentro da empresa, todo mundo tem o mesmo respeito. Tem as obrigações também, né, mesmo de limpeza, coisas bem básicas, então todo mundo vai ajudar, né, o guia ajuda, que é o CEO, os supervisores, então todo mundo tem a mesma responsabilidade dentro da empresa, né, são pessoas diferentes, não, todo mundo faria igual. Então, a gente também tem a questão de café, a gente tem meio que uma iniciação, assim, a pessoa que chega, se apresenta, né, a gente tem um café toda sexta-feira, então cada setor tem um café, e aí a gente chama de trote, né, a pessoa vai ali na frente, se apresenta, diz quem é, o pessoal faz algumas perguntas, conhecem ela um pouco melhor, né, e é meio que uma iniciação, aí já sabe da cultura da Blue, né, todo mundo vai conversando, assim, vai explicando um pouco mais como que funciona, né, mas o dia a dia é muito importante, assim. A gente tem os guardiões também, né? O guardião, alguns que estão mais tempo na empresa, então eles vão explicando, né, como que funciona. Meio que não chega a ser regras, né? Mas é meio que... A filosofia de trabalho. Exato, é a cultura mesmo. A gente sempre fala, não tem outra palavra, é cultura mesmo. Então, todo mundo que entra é incrível que pega o jeito, assim, a gente nem precisa explicar muito. Então, é bem legal, assim, bem...
é que a cultura é muito mais sentida do que explicada. Explicada, assim. Claro, tu vai ter lá a missão, a visão, os valores, que é uma forma de visualmente também fixar a marca, né? Mas a forma como o dia a dia acontece, os processos, procedimentos, o bom dia ou boa tarde, é a forma intangível Sim. que tu consegue conquistar os teus profissionais. E eu acho que vocês, com esses profissionais mais digitais, ter essas práticas é uma forma de estar interagindo com eles e de fazer com que eles também se sintam parte, pertencentes, né? Nessa questão de respeito também, de igualdade, Importantes enfim. também, né? Pro dia a dia, pro crescimento da empresa, né? Eles são parte essencial. Então, é legal que eles se humana, né? que eles se sintam assim, né? Não... É muito legal, assim. Realmente é um ponto muito diferente de todas as outras empresas que eu trabalhei também, então... E é construído, né? Eu lembro na época que eu estava na faculdade, eu cursei administração em marketing. E eu lembro que foi algum profissional, não me recordo muito bem a situação, mas foi divulgar alguma vaga, foi falar alguma coisa nesse sentido. E era da empresa aí de vocês, né? E o pessoal ficou tipo, nossa, que legal, uma oportunidade. Aí todo mundo já foi lá no site, que daí tinha as provinhas ali e tal. E a gente observando agora, né, com um olhar mais maduro, a gente pensa, pô, aquela cultura deles reverbera lá fora, o pessoal faz questão de trabalhar ali dentro, de querer estar ali dentro, de pertencer àquele lugar, né? Porque o profissional que está ali é a melhor referência que a empresa pode ter, né? Sim. Então, é através dessa cultura, desse engajamento, dessa cooperação, de ele entender que, eu estou aqui, mas se aconteceu alguma coisa, eu posso contar com a Samantha, mesmo sendo supervisora, eu posso falar com o CEO, né? Enfim, então ele começa, eu sou importante nessa empresa, né? Eu tenho o meu valor aqui. E aí ele cada vez mais quer trazer... Porque quando a gente vai evoluindo, né? A gente quer trazer as pessoas junto. E é meio que essa sensação, assim, estou pertencendo, sou importante, é que eles me valorizam, claro, financeiramente, mas não só isso, porque existe também outro salário, que não é só o financeiro, né? E aí isso faz com que lá fora as pessoas comecem a ter também essa visão da cultura, né? E aí a empresa começa a ser referência pelo que ela faz dentro, não só fora, né? Até a parte que tu falou antes de... Nós somos uma empresa de marketing digital. Então, é uma coisa muito digital. Então, a gente faz reunião por Meet, então a gente não tem muito contato humano com até o próprio cliente. Mas dentro da empresa é muito humanizado. Então, a gente tem muito contato um com o outro, muita empatia. A pessoa não está bem, um já chega, já pergunta como é que tu tá. Isso não é não é uma função somente do RH. As próprias pessoas dentro da empresa, elas se mobilizam para alguma ação, tem alguém passando uma dificuldade. Então, não cai somente para a empresa essa função, mas também para os colaboradores. Nós já tivemos vários casos de colaboradores que estavam passando por alguma dificuldade. E a pessoa, às vezes, se sente muito mais à vontade de falar com um colega, e não para o supervisor ou para outra pessoa. Então, essa pessoa acaba trazendo para nós. A gente tenta ajudar ao máximo em todos os sentidos, né? Tanto que a gente acaba tendo o grupo dentro da empresa para atender eles durante uma vez por semana, justamente para ter esse atendimento psicológico também. Porque a gente sabe que essa geração, a geração Z, que é a geração que a gente mais trabalha dentro da agência, eles têm uma, não digo dificuldade, mas eles têm uma ansiedade muito grande. E eles são mais introspectivos também e imediatistas, né? Total, Porque aí eles estão naquele meio digital, eles já nasceram no digital, né? É tudo muito rápido, então, assim, né? São introspectivos, sou eu e um celular, ou eu e uma máquina, eu e um equipamento, eu e um videogame, como eles foram, né? Como eles se desenvolveram. E aí, aqui é rápido, eu passei de fase e eu já estou evoluindo. E eles vão para a empresa com essa sensação também, né? E aí a empresa precisa ter algumas formas de mostrar, olha só, calma, né? Vai ter o teu tempo, tu precisa fazer a tua entrega, fazer a tua parte. E aí começar a conduzir esse pessoal, que é o maior desafio, né? E acho que para vocês, tendo essa cultura bem forte, o desafio se torna um pouco mais leve, né? Isso, eu acho que isso é o que nos ajuda a manter mais o colaborador dentro da agência. Então, é um desafio para nós, porque a gente já faz muita coisa, né? Sim. Então, é uma empresa que já faz bastante atividades. Mas a gente estava conversando até semana passada que já é um desafio para nós desenvolver mais coisas para o colaborador poder permanecer. Porque é uma geração que quer tudo muito rápido. Então, muitas vezes, eles estão dentro da agência há 3 meses. Não, eu preciso ganhar o dobro do que eu ganho hoje. Isso aqui eu já sei fazer. Bora. Né?
né? É bem isso. E não é assim. Para um gestor de tráfego, ele demora no mínimo 6 meses para desenvolver, para entender o que ele está fazendo. Ele acaba atendendo alguns clientes antes disso, né? A gente acaba passando, vai passando aos poucos, assim, para ele também ir se desenvolvendo. Mas não é em 3 meses que ele vai desenvolver e fazer toda uma campanha, que é o que a gente faz, né? E eu acho que nesse caso, né, Samantha, ter uma mão de obra qualificada custa para vocês também, né? Treinamento, assim, ele vai estar pronto depois de 6 meses. É diferente de uma mão de obra um pouco mais operacional, que, sei lá, em 15 dias, 30 no máximo, tu já tem a pessoa fazendo exatamente o que ela é proposta a fazer, né? Então, isso também requer da empresa, pô, eu tô investindo, tô treinando, tô despendendo tempo de outra pessoa para treinar e tal, vou perder? Não, né? O que eu posso fazer para tornar isso aqui o melhor possível para que ele fique mais tempo? Porque senão se torna um custo alto também, né? De rotatividade, de treinamento. E vocês têm uma metodologia de treinamento diferente também, né? Quando o profissional entra na empresa, eu acho muito bacana. Se tu puderes abrir, claro. A gente acaba treinando o profissional. Quando ele é contratado, a Duda fechou, tudo certo, o supervisor aprovou, ele é contratado. Nós passamos um curso para ele, do curso do Thiago Tesma, que é o Conversão Extrema. Então, ele faz esse curso. É um curso que hoje custa, em média, R$5.000. Então, ele já entra ganhando R$5.000. Então, ele consegue, ele ganha esse curso, ele vai fazer o curso. A gente tem algumas, não é provas, mas ele vai fazendo o resumo das aulas. E nesse resumo, a gente já vai avaliando se ele está ou não se desenvolvendo. Então, nisso, a gente acaba filtrando quem vai ou não querer permanecer. Porque ele vai ter que se desenvolver. E vai ter que buscar esse conhecimento. Então, muitas vezes, nesses 30 dias que ele fica fazendo esse curso, a pessoa não desenvolve ou não quer, então ela acaba desistindo. Porque fazendo conversão extrema, ele já entra com uma bagagem muito maior. Então, quando ele entrar dentro da agência para trabalhar lá na agência mesmo, ele já entra com um conhecimento muito maior para poder começar, depois disso, mais uns 4, 5 meses para ele se desenvolver e conseguir fazer uma campanha. Então, para nós é um custo muito alto. Isso, é um investimento que a empresa faz, né? E aí, claro, quanto mais retorno ela tiver, né, de permanência, de engajamento, de cooperação desse profissional, mais efetivo né? A gente ainda tem poucas saídas dentro da agência, né? A nossa média que as pessoas ficam é 1 ano e meio, mais ou menos, né? O que se torna alto pro segmento, tá? Né? A gente Muito pensando alto. do segmento de vocês e tal, a questão de 1 ano e meio é bastante tempo, né? Galera nova, pessoal jovem, imediatista. Então, acho que todas essas ações que vocês fazem, que eu, inclusive, eu acho muito bacana quando a gente troca ideias e fala sobre as empresas que a gente atende e vem esses insights do que vocês fazem lá para reter profissionais, treinar profissionais, ver se o profissional é qualificado, até porque se ele fica ali um tempo fazendo o treinamento, o curso, e ele quer ficar ali, ele continua fazendo aquilo, ele se propõe aquilo, já deixa um filtro bem grande de profissionais que realmente são qualificados e são potenciais para vocês, né? Isso é uma sacada muito legal pro ramo, assim, eu acredito. Sim, a nossa média é muito mais alta do que qualquer outra empresa. Normalmente são 3 meses. A gente tem uma média assim, de empresas de marketing digital que são 3 meses. Mas o nosso acaba ficando 1 ano e meio justamente pela cultura da Bloom, pelas nossas ações. Então, temos inúmeras ações, né? Tem bastante. Então, a gente acaba tentando ajudar ao máximo o colaborador, né? No Natal, a gente sempre tem uma cartinha do Papai Noel. Legal. É uma das ações que a gente tem. Então, essa cartinha, as pessoas escrevem o que elas estão precisando realmente. Essa cartinha é selecionada, porque nós temos 80 colaboradores, então é muita cartinha, né? Muita demanda, né? Orçamento, né? Pra respeitar também, né? Papai Noel não dá conta. Não dá conta. Não. Então a gente acaba selecionando algumas cartinhas que muitas vezes nos chocam pelo que o pessoal escreve. Então, no dia a dia a gente não entende, mesmo tendo tudo isso, todo esse cuidado com o colaborador, muitas vezes a gente não sabe que a pessoa está passando por alguma situação. Pela simplicidade, né? A gente teve um caso que a pessoa falou que não conseguia sorrir.
porque ela tinha que fazer um tratamento dentário, então ela não conseguia sorrir dentro da empresa. Que Então, ela vergonha. era uma pessoa mais retraída. Uhum. E o Papai Noel escolheu a cartinha, né? Sim. Ele Atendeu o pedido dele. Fez todo o tratamento. E hoje a gente vê assim, ele chega dentro da empresa, ou até para nós, assim, e fala, hoje eu consigo sorrir. Então isso não tem preço. Uhum. Isso não tem... E é através dessa visão do todo, né? Tipo, não olhar pro profissional só com o que ele chega ali, o que mais vem junto com ele. Esse olhar diferenciado que vai fazer com que vocês tenham, né? Que as empresas tenham esse feeling de, o que tá acontecendo com essa pessoa? Não sorri por quê, né? É algo tão natural. Então, é o que vai diferenciando a gestão, né? Isso, não é só a entrega dele técnica. Isso, Mas é o isso que, já o vem que vem da por entrevista, trás né? dele, né? Porque Isso. cada um de nós, quando chega em algum lugar, numa empresa, por exemplo, que é o nosso caso aqui de papo, a gente chega com toda a nossa história, né? Desde que a gente nasceu, desde que a gente está lá na concepção. Então, o quanto isso influencia hoje nas minhas decisões, no meu comportamento, e aí muitas vezes a empresa não para pensar nisso, né? Pô, essa pessoa não está dando resultado, não está indo para frente, vamos desligar. E aí, quando vai observar, é um simples sorriso que ele deixa de dar por algo que realmente incomoda, né? Mas eu acho que já é um ponto que a gente vem trabalhando desde a entrevista, desde o comecinho mesmo. Porque a nossa preocupação é saber um pouco mais da pessoa, não só do que ela é como profissional, né? Porque é muito importante, a gente consegue dar um treinamento, então tudo bem se a pessoa não tem o conhecimento. Mas como ela é como pessoa, sabe? Até que ponto ela tem uma relação legal com a família, ela é uma pessoa que consegue se comunicar legal, né? Se tem algum problema. Então, a gente sempre se preocupa bastante nas perguntas, né? Eu me preocupo, né? De saber como que é essa pessoa, né? Não O que ela traz, né? Exato. Como pessoa mesmo, né? Não tanto como profissional. O profissional faz parte, mas eu acho que o principal é a pessoa. Então, porque uma a parte preocupação. técnica é o que a gente sempre fala em RH, né? A parte técnica a gente ensina, né? Exato. Vai lá, tem 6 meses para aprender, tem um pouquinho de dificuldade, pega uma outra pessoa que já tá há mais tempo, enfim, vai ensinando. A parte técnica, ela é mais fácil de ser aprendida, mas a parte comportamental, o que leva a pessoa a agir daquela forma, muitas vezes requer um cuidado muito maior, né? Essas questões a gente observa até em desenvolvimento de liderança, como queixa dos líderes de não entender o comportamento do liderado, né? Ah, Mônica, o meu liderado, ele tá agindo assim, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas eu não entendo porque eu faço tudo isso aqui e a pessoa não me entrega. Tá, mas calma lá, vamos enxergar essa pessoa por fora da porta da empresa, né? Ela lá fora. O que acontece? Como que é a relação dela? Ela tem relações familiares legais? Ela não tem? Como que é o círculo de amizade dessa pessoa? Tu sabe? Ela tem algum problema? Né? E aí a gente começa a entrar num assunto que às vezes o próprio líder não sabe. Nunca tentou, nem se esforçou de procurar saber. E quando ele vai com aquelas perguntinhas que a Mônica fez, ele identifica que tem uma relação familiar conturbada, teve a ausência talvez do pai, e aquilo ali reverberou no comportamento dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente começa a ver dentro de um desenvolvimento de líderes mesmo, a falta desse olhar mais atencioso de uma gestão, de um RH, de uma liderança com os profissionais. Então, quando a gente observa uma empresa que faz isso tão atentamente já desde a entrevista, é muito legal. E aí a gente volta para a liderança, né? Volta a atenção para a liderança. O quanto precisa também desenvolver na liderança essa habilidade de olhar para o profissional além daquilo que ele está entregando ali na parte técnica, né? E aí o líder precisa se conhecer, controlar ali suas emoções e, como a Mônica falou, olhar para além do que aquilo que está simplesmente vendo, né? Vai um pouquinho pro lado, o que vem junto disso, né? Quais são as consequências disso? Foi-se a época de... Como é que era aquela frase bem conhecida? Da porta... Antigamente, eu sou da época de antigamente, do RH, né? Então, quando a gente fazia integração, antigamente, a gente falava, né? Vamos bater o cartão, vamos deixar os problemas de casa em casa. Não existe isso, né? É uma utopia que em algum momento as empresas acharam que podia acontecer, né? Que funcionava, mas de fato nunca funcionou, né? Porque nós somos um ser sistêmico, então o trabalho é uma parte muito importante da nossa vida, sem dúvida nenhuma, mas ele é uma parte, né? Então a empresa também precisa ter esse olhar, é uma parte indispensável, todos nós nos desenvolvemos no trabalho, mas não é a única. Né? E aí, como é que tá minhas relações, né? Familiares, sociais, os problemas que eu enfrento fora daqui, né?
É justamente isso. A parte técnica, ela é treinável. Treinável. Então, a gente treina, mas o comportamento da pessoa não. Então, a gente acaba focando em todas as etapas da entrevista Uhum. sobre o comportamento da pessoa, muito mais do que a parte técnica. A gente tem um desafio que a pessoa faz, mas ele é avaliado se ela realmente fez o básico. Fez o básico, ok. É um 70-30, assim, né? Isso. Daí, depois disso, a gente acaba caindo muito pro pessoal, né? E a própria pessoa que entra dentro da Blue, ela entra dentro dessa cultura. Se ela não se adapta à cultura, ela mesma Ela mesma, porque daí ela não se sente pertencente, né? Na própria experiência, ali nos 3 meses de experiência, essa pessoa acaba pedindo desligamento, porque ela acaba não se encaixando dentro de tudo que a Blue tem, né? Uhum. Por mais que tenha bastante coisas, né? É que a gente volta naquele assunto, cada um é único, né? Então tem muitas coisas, a grande maioria espera por isso, gosta e se sente bem, mas vai ter aquela pessoa que vai dizer, não, eu só quero ir trabalhar e pronto. Então né? E tá tudo bem, né? Vai ter uma empresa onde ele vai só trabalhar e pronto. Então, é uma identificação não só da empresa com o profissional, mas também do profissional com a empresa, né? Exato. Por mais que para a maioria das pessoas que estão lá, aquela cultura, aquele clima é super bacana, enfim, talvez para alguém que, né, Não enfim, funcione tão bem, não né? funciona tão bem. Eu quero ir pro trabalho, quero lá ficar quietinho, não quero dar bom dia para ninguém, tá tudo bem, né? Até enquanto ele achar que isso tá bom para ele, tá tudo bem. Aí, ok, vai fazer parte do processo, né? E vocês lidam, não sei se exatamente, diretamente a Blue, né? Mas a mão de obra, por exemplo, do tráfego tem muita tendência de aprender, trabalhar um pouco CLT e depois virar profissional autônomo, né? Como vocês têm essa questão até de retenção de profissionais, acredito que seja menor essa questão, né? Mas como que vocês lidam com isso? Ou não existe tanto, de forma mais forte com a Blue? Existe. Não podemos dizer que não existe, mas existe, né? Muitas pessoas acabam tendo a ilusão que é fácil ter uma agência, e não é. Infelizmente, né? Elas acabam vendo, eu cuido de 30 clientes no valor X. Então, elas acabam tendo essa visão que é só cuidar do cliente, e não é, né? Dentro da agência, a gente tem financeiro, tem a pessoa que vai vender. Então, eles acabam saindo com essa visão que seria fácil, mas não é. Uhum. Mas a gente não tem como agir, né? Não tem como controlar, não né? tem como controlar. Então, a pessoa vai sair, a gente libera, tá tudo certo. Alguns riscos são calculáveis, né? A empresa sabe até onde ela pode ir para tentar segurar e até onde ela, né, não pode fazer ou não. Tem coisas que realmente são... A empresa precisa abrir mão e recomeçar, né? Isso vai ser natural também do processo, né? Nós temos um contrato hoje bem amarrado, bem né? amarrado, assim, para a pessoa não sair com clientes da empresa. Uhum. Então, Multa. isso. Então, a gente acabou fazendo um contrato mais delicado, assim. Não é nem delicado, mais detalhista. Sim. Então, com bastante detalhes, justamente para a gente tentar se precaver de algumas situações. Mas a pessoa quer sair, quer começar a trabalhar, tá tudo certo. Tudo certo. Ela aprendeu a função dela, o conhecimento dela. Isso. Então, a empresa não tem como agir nesse sentido. Mas... E vai de perfil acontece. também, né? Nem todo mundo tem o perfil para empreender. Pra empreender. Né? Então, essa pessoa talvez não vai passar um pouquinho mais de trabalho, digamos Sim. assim, né? Legal, a gente percebe isso em alguns segmentos, mas é realmente aquela questão, né? Quem gosta do CLT e tem perfil para CLT permanece, e quem tem perfil para empreender e quer empreender, ela vai sair e ponto, né? Sim. A empresa, como a Fê falou, faz até onde dá, até onde é possível. A gente tem bastante, hoje, profissionais que estão na empresa há bastante tempo. Então, justamente por isso, por gostar de trabalhar dentro da agência, pelo clima, pela cultura, por tudo que é feito. Então, as pessoas estão ficando mais. Hoje, a gente tem bem pouco essa parte de a pessoa sair para trabalhar na mesma área. Né? Acontece, mas muito pouco. Para o marketing digital, para a área digital, acontece muito pouco. E agora, uma curiosidade minha, assim. No nosso último episódio, eu perguntei para líder de RH sobre os perfis que trabalhavam antigamente e os perfis que trabalham hoje. Ela disse que são totalmente diferentes. No ramo da tecnologia, a mesma coisa? Mudou muito o perfil que trabalha com vocês ou permanece o mesmo?
Nós temos, na verdade, vários perfis, né? Exato, é difícil ter um perfil específico, né? A gente tem vários perfis, justamente porque o comercial tem que ser uma pessoa muito executora, comunicativa. Então, a gente faz um teste de perfil na entrevista. Então, a Duda faz esse teste. É um teste comportamental, né? A gente consegue ter uma noção de se a pessoa tem um perfil mais executor, mais comunicativo, analista e tem mesmo Planejador. Então, a gente consegue ali ter uma noção, óbvio, algo bem básico mesmo, né? Só pra gente ter realmente uma noção se a pessoa combina com comercial ou com administrativo, onde que ela se encaixa melhor, assim. Mas, no modo geral, não mudou muito, assim, de uns anos atrás para agora. Por exemplo, assim, o carinha lá do tráfego de 2020 ou 2019 ou 2018 tem o mesmo perfil do de agora ou mudou um pouco as características, assim? Por exemplo, tem lugares, igual a nossa convidada do episódio anterior, que tinha uma mão de obra mais velha. Né? Hoje já não, já tem uma mão de obra que já é mista, tem a galera nova, tem a galera velha, tem a mulher, tem o homem. Como que está o segmento de vocês nesse sentido também? Nos últimos 2 anos, nós começamos a contratar pessoas mais velhas. Mais velhas? Mais velhas. Não contratávamos por causa do conhecimento, porque é um conhecimento bem amplo, é muito conhecimento, então a gente talvez tinha um preconceito que as pessoas não conseguiriam absorver muito. Mas nós começamos faz uns 2 anos a contratar pessoas com idade maior, assim. E elas acabaram se desenvolvendo muito bem. Show. Para a parte técnica. Para o comercial são pessoas mais maduras que trabalham. Justamente por ter essa parte de saber vender. Já tem uma bagagem, negociação, né? A gente tem um treinamento muito forte sobre vendas, que o nosso CEO dá mentoria, ele tem sobre vendas dentro do marketing digital. Então, o nosso comercial, sou suspeita falando, eles são muito bons, justamente por causa de todo o treinamento que eles têm, né? Mas é uma parte que também contratamos pessoas jovens. Então, a gente acabou tendo essa mudança também para ir fazendo os testes, para a gente ver até... para ver aonde as pessoas vão se encaixando também. Teve essa mudança. Então, de perfil, né? Mas todos vão se adaptando muito bem aos cargos que eles foram contratados. Show. E agora que a gente já falou de teste comportamental, né? E a gente também utiliza muito eles ali dentro do grupo. Essa ferramenta auxilia muito vocês na contratação? Como que vocês vê essa questão da avaliação psicológica, avaliação comportamental dentro de um recrutamento e seleção, questão de assertividade para vocês? Eu acho que principalmente no setor, tem setores que funcionam um pouco melhor, né? Eu acho que para o administrativo é um ponto, né? A gente precisa de alguém mais analista, né? De repente para o setor comercial já funciona algo diferente, então... eu acho muito importante, porque realmente ali tu tem um norte, né? Com o teste a gente tem um norte de quem é essa pessoa. Porque na entrevista a pessoa, ela vende o que há de mais bonito dela, né? Então a gente demora para conseguir ver quem realmente é aquele profissional, né? Então com o teste a gente consegue ter um norte, então é legal, assim. Mas funciona super bem para alguns setores. A gente usa muito mais para o setor administrativo, para o setor comercial. Então o técnico a gente acaba que não faz tanto, mas é algo que a gente também quer começar a colocar em prática para entender um pouco mais qual é o perfil do técnico, né? Mas eu acho que funciona super bem, assim, a gente consegue, com o tempo, ler a pessoa exatamente do que a gente viu no teste lá no comecinho da contratação. Então, funciona super bem, assim. A minha experiência com recrutamento e seleção também mostra muito a assertividade dos testes, né? Tanto os psicológicos quanto os comportamentais, eles... porque, na verdade, o recrutamento ele é um grande desafio, né? Para o recrutador também. Porque, às vezes, a gente fala que é uma atividade simples, a mais simples, o subsistema mais simples dentro do RH, mas, na verdade, é um dos que mais demanda assertividade e responsabilidade, porque é caro contratar.
É a né? porta de entrada, É que a gente né? não costuma fazer conta das horas que o RH trabalha avaliando currículo, fazendo entrevista, fazendo análise comportamental do teste, enfim, tudo isso é hora trabalhada, tudo isso é investimento, né? Então, essas ferramentas, elas vão fazendo um funil e vão trazendo para o RH um pouco mais de vai ser 100% assertivo sempre? Não vai. Mas ela vai fazendo com que tu vá trabalhando numa margem de erro um pouquinho menor. Né? Eu não abria mão também. Na época que eu era gestora de pessoas, eu também não abria mão da avaliação psicológica. Porque... E quanto mais a gente trabalha com avaliação comportamental, principalmente, a gente vai entrevistar a pessoa e automaticamente a gente já começa, aquela ali é comunicadora, isso aqui é analista. Onde que eu posso encaixar esse perfil, né? É bem assim. Às vezes a pessoa está se candidatando para uma vaga e daí tu pensa assim, Exatamente. nossa, mas lá naquele setor ia dar super certo. Aí tu já começa a fazer... E a dinâmica do recrutamento e seleção é justamente essa, né? E aí, nossa, eu vivia muito isso, assim, tá ali, a vaga é pro comercial. Nossa, mas lá no financeiro, essa pessoa ia, tipo, fecha com o líder, fecha com a equipe, aí tu começa a conduzir com mais assertividade, né? Justamente. A gente já está aplicando não faz muito tempo o teste, porque justamente a gente fazia entrevista e acabava contratando a pessoa e ela não se encaixava, ou não se encaixava no setor. Então a gente começou a ter esse desafio de contratar a pessoa certa, justamente para a área comercial. A gente acaba tendo muitas vagas em aberto para todos os setores da agência, né? A gente tem vaga em aberto. Então a gente começou a pensar o que a gente pode fazer para ser mais assertivo, pra né? Para funilar mais isso e tentar contratar a pessoa certa, para ela não ficar 3 meses e sair, 3 meses e sair. Então, nisso tudo, a gente acabou... acho uma ferramenta excelente para isso. Indo para o teste comportamental, porque a pessoa tem que ser muito executora e muito comunicativa, porque ela tem que falar o dia inteiro. Show. Inclusive, já vi anúncios de vocês de vaga também, de tráfego. Para a gente encerrar, eu gostaria de agradecer, primeiramente, né, a presença e disponibilidade de vocês para a gente trocar uma ideia e abrir as portas aí da Blue para falar um pouco sobre vocês, mas eu gostaria que vocês deixassem os contatos da Blue para quem quer se candidatar, trabalhar com vocês, que gostou da cultura de vocês, e também deixar aí um recado de vocês, uma frase, algo que é um aprendizado na área de RH, para quem é RH e está escutando a gente aí também. Eu posso passar os contatos, né, da Blue. Eu acho que o nosso maior contato hoje é o Instagram, funciona super bem. Hoje a gente tem uma plataforma até do TikTok para recrutar funcionários, né? Olha. Então é muito legal, Moderno. a gente realmente é uma empresa muito jovem, né? O pensamento muito jovem. Então, a gente tem o nosso site, que podem entrar em contato, né? Ali tem um formulário que pode preencher, o preenchimento cai, né? Eu faço a seleção. Tem o nosso Instagram, acho que é isso, né? Isso. É bem tranquilo. E quais seriam? Blueberry Market. Show. E agora a frase, vou deixar com vocês. Qual frase, Samantha? Eu acho que a Blue, por ser uma empresa também cristã, né, ela acaba pensando no amor ao próximo. Então, eu creio que o que mais a gente pensa, tudo que é feito, todas as coisas que são feitas, tudo a gente faz justamente pensando por esse amor que a gente tem que ter pelo próximo. Então, essa é a cultura maior da Blue, amar o nosso próximo. Já virou uma filosofia de trabalho. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigada, Fernanda, também. Obrigada também. E até o próximo episódio.